Meu nome é Adriana, eu sou uma das ministras nessa casa, sou pastora. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa madrugada. E eu vou dizer para vocês que o que nós temos falado sobre nesses últimos dias, nesses últimos cultos, é a respeito de encerramento de ciclos. E quando a gente fala em encerramento de ciclos, muitas vezes a gente olha e fala assim, o ano está acabando, vai entrar 2018, e aí a gente faz toda aquela listinha, né? Eu vou emagrecer, eu vou trabalhar nisso, e a gente faz tantas, e a gente lança tanta expectativa em cima daquilo que nós esperamos para o ano que vem. Mas eu quero te convidar a entender essa palavra de encerramento de ciclos como algo espiritual sobre as nossas vidas. Porque a troca de calendário, ela é algo natural, mas o Senhor tem algo espiritual que Ele tem trazido nesse tempo. Existe algo do sobrenatural de Deus para a minha vida, para a sua vida. E é nisso que eu quero que você reflita nessa manhã. Porque quando nós cantamos esse louvor, vento de poder, sopra em meu viver, faz o teu querer em mim. E tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa manhã, a respeito de andarmos sobre o sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes a gente canta esse louvor, e a gente canta muitas vezes num sentimento de que algo ruim está indo embora e algo bom está vindo. Senhor, tem misericórdia. E não é errado cantar assim. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é que nós consigamos entender o mundo espiritual, porque ele é real. E quando nós falamos transforma o meu viver, faz o teu querer em mim, eu tenho que me entregar completamente para que isso seja feito. E nessa manhã eu quero falar disso, sobre nós vivermos aquilo que é o sobrenatural de Deus. Um ciclo está se encerrando, mas entenda que não é um ciclo natural, é um ciclo sobrenatural, é um ciclo espiritual que está acabando e que outro já está começando. Então, sobre a sua vida, independente de qual seja a sua situação natural nessa manhã, independente de qualquer situação natural, entenda que todos nós estamos no sobrenatural. E que se a sua situação hoje no natural é financeira, se a sua situação hoje no natural é talvez o término de um relacionamento, seja qual for, o que o Senhor tem a nos falar nessa manhã é sobre o encerramento de um ciclo espiritual para início de outro. E para isso nós temos sim que viver aquilo que nós cantamos. Faz o teu querer em mim. Eu me rendo completamente, Senhor, porque a minha natureza carnal, ela é falha, ela não entende as situações, mas o Senhor entende. O Senhor é o Deus que traz a razão, que traz todo o entendimento, que faz com que a gente saia de um lugar e chegue a outro de uma forma sobrenatural. É o Senhor que tem trabalhado, não somente na minha vida, mas na sua. É o Senhor que tem conduzido cada situação que acontece sobre você e que muitas vezes você acha que perdeu o controle, muitas vezes você acha que você se perdeu no meio do caminho, mas tudo está no controle de Deus. Amém? Tudo está no controle dEle. E nessa madrugada, o Senhor, se você quiser abrir comigo, me levava lá em João 21, versículo 6. E disse Jesus: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. E aqui, os apóstolos, quando eles eram pescadores, e eles estavam
já há muito tempo, haviam passado a noite inteira na pescaria e voltaram arrasados, porque não haviam conseguido tirar nenhum peixe. Imagina que isso, para eles que eram pescadores, que eram profissionais da pesca, não era igual eu, ou talvez muitos aqui, que de vez em quando vai num pesqueiro, ou em algum lugar e joga. Não, eles eram profissionais da pesca. E eles sabiam o que dizia a respeito da maré, eles sabiam o local, eles sabiam o tempo. Naturalmente, eles sabiam de tudo. Eles eram conhecedores daquilo. E aí eles passaram a noite inteira e Pedro chega todo desanimado porque não conseguiram nada. E aí Jesus vai para eles e fala assim: lança a rede do lado direito. Imagina que para profissionais, né, da pesca, eles falaram assim: mas como? A gente sabe que é para esse lado. Tudo que nós já vivemos até hoje indica que a pesca é para esse lado. Como que chega esse homem e fala assim: lança para o outro lado a rede? E aí eles decidiram deixar um sim para Jesus, né? E eles decidiram então voltar à pesca e lançaram a rede para o outro lado. E aí não conseguiam segurar de tantos peixes que haviam naquela rede. Amém? Obrigada pelo seu amém. Sabe por quê? O Senhor tem dito isso para nós o tempo todo. Só que muitas vezes a gente vai no nosso natural, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente consegue dar um passo depois do outro. E lançar a rede para o lado direito quer dizer você obedecer e andar no sobrenatural de Deus. Não havia nada que justificasse jogar a rede para o outro lado. Naturalmente. Repete comigo, naturalmente. Mas no sobrenatural, naquilo que o Senhor queria dizer a eles é assim: confie naquilo que eu digo a vocês. Confie naquilo que eu tenho entregue, naquilo que eu tenho falado. E muitas vezes a gente tem andado segundo a nossa razão, o nosso entendimento. E quantas vezes nós paramos para ouvir aquilo que realmente é de Deus, aquilo que realmente o Senhor tem buscado de nós. Quantas vezes nós paramos diante das circunstâncias e a gente não consegue ouvir Deus, porque a gente escuta tanto a situação da nossa alma, a situação daquilo que é a nossa realidade natural, que a gente esquece que dentro de nós habita um Cristo que Ele é sobrenatural, Ele é acima do natural, Ele vai muito além daquilo que eu entendo, daquilo que eu consigo tocar. Ele vai além. Ele vai muito mais. Então, quando eu decido lançar a rede para o lado direito, eu decido me entregar ao Senhor por completo. E talvez as situações da nossa vida, aquilo que a gente passa, são situações que muitas vezes enfraquecem o nosso corpo natural. Muitas vezes a gente está desanimado. Muitas vezes a gente já acha que tudo acabou. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor te trouxe aqui para dizer para nós: lança a tua rede para o lado direito e você vai colher tantos peixes e virão tantas bênçãos que você não vai conseguir segurar. E isso é algo que está se encerrando um ciclo, aonde eu ando na minha razão. E eu decido andar na razão que é Cristo. Na razão que excede todo o entendimento. E às vezes é meio complicado, né? Falar na razão que excede todo o entendimento. É meio maluco isso. Mas é verdade. A gente tem que lançar a nossa expectativa e a nossa esperança em Deus. E às vezes a gente está tão cansado.
Às vezes a gente está tão desanimado e a gente olha tanto para as nossas circunstâncias que a gente fala assim, já que não está acontecendo nada, eu mesmo vou fazer. Mas nessa manhã, o Senhor nos trouxe até aqui para falar assim, calma, existe uma rede cheia de peixe para você pescar. Existe bênçãos, existe vitória, existe esperança, existe um ciclo sendo escrito por Deus na minha vida e na sua, aonde nós, como corpo de Cristo, iremos alcançar a vitória. O Senhor tem falado sobre as nossas vidas, e não de uma forma como corpo de Cristo, mas também de uma forma individual. E o Senhor tem cuidado das nossas vidas no individual. E Ele tem tratado conosco o tempo todo, falando o seguinte, olha, meu filho, minha filha, olha para o outro lado, porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você imagina. É muito maior do que o que você tem pedido para mim. Existe um propósito sobre todas as situações, sobre tudo que tem acontecido. E quando eu e você cantamos esse louvor, faz teu querer em mim, eu me rendo. Se renda nesse entendimento. Se renda no entendimento em que Cristo está fazendo, ainda que você não esteja vendo. Que Cristo está transformando a sua situação, ainda que você não consiga ver. O eu me rendo que você canta, não é eu me rendo às circunstâncias, eu me rendo porque eu estou cansado. Não, eu me rendo porque eu te amo, Senhor. Eu me rendo porque o Senhor é o melhor que pode existir, é o melhor que há em mim. Eu não me rendo porque a minha situação está difícil, eu não tenho mais forças para lutar. Eu me rendo porque o Senhor é o Deus da minha vida. E sem o Senhor não há como eu caminhar. Eu me rendo, Senhor, ao teu amor. Eu me rendo ao seu cuidado. Eu me rendo àquilo que o Senhor tem planejado, sonhado para a minha vida. Eu me rendo, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu me rendo porque eu preciso transformar a minha natureza. Eu me rendo porque eu preciso lançar a minha rede do lado direito. E eu me rendo porque eu preciso pescar esses peixes. Não porque eu estou triste, não porque eu estou abatido, mas porque eu te amo e porque o Senhor é tudo para mim. Então é nessa perspectiva que eu queria que você cantasse mais um pouquinho. Eu queria que você fechasse, você não precisa levantar se você não quiser, mas eu quero que você feche os teus olhos. Agora é você e Deus. É você e Deus. Você quer se render ao Senhor? Você quer se render a um Deus que fez tudo por você? A um Deus que morreu numa cruz, que deu a vida por mim e por você? É a esse Deus que você tem que se render. Sabe, às vezes a gente canta sem esse entendimento, mas hoje é essa oportunidade. Se renda para que você lance a sua rede para o lado direito. Se renda para que você escute a voz do Senhor te dizendo que ainda não acabou. Não é o fim. Não é o fim. Não existe. Não coloque um ponto final onde o Senhor está colocando apenas uma vírgula. Se renda ao Senhor. Olha para as tuas circunstâncias e fala assim: circunstância, você não tem nada mais a ver com a minha vida. Eu me rendo ao Senhor, ao Deus que é todo poderoso, ao Deus que cuida de mim, que morreu por mim numa cruz. Não existe mais nenhum tipo de dificuldade que possa me fazer prostrar diante das circunstâncias. Mas eu me rendo a um Deus que é poderoso, a um Deus que fortalece, a um Deus que me dá uma segunda chance, a um Deus que caminha comigo até o final. Eu me rendo
Eu me rendo a esse Deus por amor. Eu me rendo a esse Deus porque Ele é tudo para mim. Ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te. Sabe por quê? Muitas vezes você chega a um ponto aonde você não aguenta mais e não vê saída. Não porque Deus te prova, não porque Deus te desafie, mas o Senhor permite para que você possa estender os seus limites. Às vezes existem situações na vida da gente que levam a gente a extremos que a gente pensa que nunca havia pensado que iria chegar. Os extremos, e o Senhor permite que a nossa vida seja esticada a esse extremo, para que a gente aprenda a depender de Deus. Os extremos aonde o Senhor vai caminhando conosco, não é para te destruir, não é para fazer com que você pare, não é para fazer com que você desista no meio do caminho, mas é para que você aprenda a se render a Ele. E uma chave em que nós sempre falamos é saber agradecer a Deus nos momentos de dificuldade. Os momentos onde são mais duros, difíceis, são os momentos onde o Senhor trabalha em nós. Então nessa manhã, o que nós estamos fazendo é entendendo que os nossos limites são, muitas vezes, a gente chega ao nosso limite para que o Senhor trabalhe. E eu me rendo a um Deus. Eu não me rendo a uma circunstância. Eu não me rendo a um sentimento de derrota. Eu me rendo a um Deus que é poderoso. Eu me rendo a um Deus que ama e que me protege e que caminha comigo em todo instante. Lançar a tua rede ao lado direito é lançar a tua rede na dependência de Deus, naquilo que muitas vezes você foi envergonhado, fracassado. É onde o Senhor vai te honrar, é onde o Senhor tem para que o nome dele seja glorificado. Aonde nos abateram, aonde tentaram fizesse com que nós parássemos, é onde o Senhor está trabalhando para que a nossa dependência seja dele. É onde o Senhor tem trazido a esperança, como uma brisa suave que muitas vezes vem e a gente nem percebe. Talvez essa brisa suave seja esse louvor nessa manhã. Talvez essa brisa suave que o Senhor está falando é onde a gente se rende a Deus e não cantando como um sentimento de derrota de quem se rende por uma briga com Deus, mas como quem se rende em amor a Ele, em amor àquilo que Ele tem feito. Adorar a Deus é em toda circunstância. Se tiver difícil, é melhor ainda, porque aí nós adoramos na alegria, nós adoramos na tristeza, porque nós não podemos nos paralisar por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que a gente consegue ver, mas a gente tem que avançar por aquilo que nós conhecemos, que é Cristo nos fazendo avançar. É Cristo em nós, é Cristo em nós. A nossa mente transformada, o nosso entendimento renovado é Cristo em nós. Superar os seus limites, depender de Deus, é isso que o Senhor tem buscado.
Se você está falando assim, Senhor, essa situação é difícil, Senhor, disso daqui não estou aguentando mais, saiba que você está no lugar correto. Saiba que o lugar onde você está é um lugar de aprendizado, é um lugar de lapidação, é um lugar onde muitas vezes é quente porque tem que queimar todas as impurezas. Muitas vezes é dolorido porque tem que lixar para ficar alinhado. Mas é o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Ele nunca desiste de nós. Às vezes o nosso entendimento nos leva a falar assim, nossa, mas eu fiz errado. Eu estou passando por isso porque eu tomei uma decisão errada. Meu irmão, se você está em Cristo, nenhuma das suas decisões vão deixar de contribuir para o seu propósito. Se você está em Cristo, até mesmo quando você erra, o Senhor, Ele corrige e Ele te coloca no alinhamento correto. Então, às vezes a gente quer achar desculpa para parar com aquilo que Deus está fazendo, mas é dolorido, é difícil, pode ser difícil alguns dias, uns dias mais difíceis do que outros, mas o Senhor não paralisa o propósito dele só porque está sendo difícil. Ele está lapidando, Ele está colocando no fogo para que as impurezas sejam queimadas. Ele está lixando para que aquilo que está desalinhado se alinhe. E não se preocupe, porque a vitória é certa. Não se preocupe, porque o que Ele vai fazer na minha e na sua vida é algo muito maior do que a gente consegue imaginar. É algo muito melhor. Não perca, simplesmente porque você está cansado, porque você está meio abatido. Não paralise porque você está desanimado. Às vezes a gente tem que fazer coisas que vão além da nossa vontade, para que um princípio se estabeleça em nós. Nós temos que ir além da nossa vontade, para que um princípio esteja estabelecido dentro de nós. Sabe que princípios são esses? Princípios de adoração. Porque quando eu não paro diante daquilo que eu tenho vontade, eu estou adorando a Deus. Eu estou dizendo assim, Senhor, o Senhor é acima de tudo, por isso eu não paro. Talvez pela minha vontade, se fosse pela minha vontade, Adriana, eu não estaria aqui ministrando nessa manhã. Mas, por entender que esse é um princípio de adoração em todas as circunstâncias, a gente tem que falar assim, Senhor, eu vou. Pode trabalhar, Senhor, que eu vou. Pode me colocar, que eu estarei lá. Amém. Continua ministrando esse louvor. Eu sinto que agora vai dar certo, então eu tenho fé. A fé, ela é um princípio, ela é imutável. É por aquilo que eu conheço de Deus. A minha situação, o meu dia a dia, ele pode não ser do jeito que eu quero, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele não muda. Eu sei que o Deus que está comigo, Ele vai além de qualquer situação. A minha fé é em Deus.
Então eu não posso, e não devo, e não quero ficar o tempo todo paralisando o propósito, porque eu não ando em fé. A fé, ela é um caminhar com Deus. Quanto mais eu caminho, mais eu vejo que Deus está presente. Quanto mais eu vejo que Deus está presente, mais eu caminho. Mas sabe o que é necessário? É necessário que a gente dê o primeiro passo. Às vezes as situações estão fechadas e é necessário que você dê o primeiro passo. Passos de fé. Às vezes, uma situação que você acha que nunca iria se resolver. Seja na sua família, seja no seu trabalho. Experimenta dar o primeiro passo. E você vai ver que daí as coisas vão se abrir. Experimenta ser você o primeiro a falar, me perdoa. E você vai ver se a situação não se abre. Experimenta ser você, dar o primeiro passo na tua empresa, um passo de fé, para você ver se as situações não mudam. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Andar em fé é isso. Não é um sentimento. Eu estou sentindo que agora vai dar certo. O sentir, ele não é nem certo nem errado. Mas o que é certo ou errado é se eu ando só pelo que eu sinto. E se eu não ando por aquilo que é um princípio, uma verdade na minha vida. E aí quando eu olho para tudo isso que passa, se eu dou o primeiro passo, se eu lanço a rede para o lado direito, eu começo a ver o quanto Deus é tremendo e o quanto Deus é fiel. Mas não estrague o processo de Deus. O processo de Deus, às vezes, ele pode ser rápido ou pode demorar, mas entenda que é um processo. Entenda que você sair de um lugar e ir até outro é uma caminhada que pode ser rápida ou pode demorar. Mas seja sendo rápida ou demorando, é Deus no controle o tempo todo. Lança a tua rede para o lado direito. Chega de andar naquilo que você entende, naquilo que você vê, naquilo que você pisa e acha que ali está firme. Porque nada do que é natural e do que é firme aos nossos olhos é firme no mundo espiritual. Porque muitas vezes os nossos olhos, eu estou vendo aqui que existe chão, que está pavimentado. Mas se eu confio só nisso, de repente acontece alguma coisa, tem um terremoto e o chão se vai. Mas quando eu estou fundamentada naquilo que é o espiritual de Deus, naquilo que é o mundo sobrenatural, naquilo que é Cristo, naquilo que é a verdade de Cristo habitando em mim, nada do natural pode me abalar, pode me fazer parar. Às vezes nós somos entristecidos, mas isso não é motivo para paralisar o propósito de Deus. Às vezes a gente tem desânimo, mas isso não é motivo para parar o propósito de Deus. Amém? Eu acho que quando a gente consegue entender isso, de que muito mais do que sentimento ou vontade ou qualquer tipo de sentimento, a gente vive por um princípio que é reto, que é imutável. Isso nos dá um refrigério. Sabe o que é a paz que excede todo o entendimento? Ela está nisso. É aquilo que Cristo está em nós. A paz que excede todo o entendimento, ela vai além das nossas circunstâncias naturais. Muito além. Muito além. Às vezes a situação está difícil, está tudo revirado, mas o seu coração está em paz. Por quê? Porque a sua confiança está nele, não está naquilo que está acontecendo. Amém?
vencer nossas limitações naturais. Esse tem sido o grande desafio. Vencer aquilo que nós olhamos e enxergamos e vencer para que Cristo se manifeste através de nós. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Para o nosso dia a dia. Essa é uma palavra onde a gente é desafiado a crer, é desafiado a aceitar, é desafiado a lançar a tua rede do lado direito, é desafiado a depender de Deus, somente dele. Essa é uma palavra onde o Senhor tem que romper muitas vezes as estruturas, as nossas estruturas mentais, as nossas estruturas naturais, para conhecê-lo mais e mais, para conhecer um Deus que nunca falha, para conhecer um Deus que olha para a sua vida e enxerga um propósito, para conhecer um Deus que ama você de uma forma incondicional, que não depende daquilo que você faz ou daquilo que você fez, mas Ele te ama de uma forma sobrenatural, incondicional. O amor que Cristo tem por nós, não há explicação, não há razão que explique. Lança a tua rede do lado direito. Entrega os teus caminhos e dependa cada vez mais do Senhor. Não seja paralisado pelas circunstâncias, mas avance pelo propósito. Avance por aquilo que Cristo está em você e tem direcionado a sua vida. Não pare diante do confronto das situações. O confronto ele vem para que a gente seja lapidado, para que a gente seja transformado. O confronto ele vem para que todas as impurezas sejam queimadas no fogo. O confronto ele vem para que nós sejamos lixados e as imperfeições do nosso caráter sejam lapidadas, para que seja manifestado o caráter de Cristo em nós. Encerre o ciclo da sua dependência natural das coisas. Inicie um ciclo na dependência de Deus, na dependência daquele que é o único que te amou e que deu o Filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. Daquele que olha para nós e transforma e cura. Ainda que muitas vezes a gente erre, Ele continua nos amando, Ele continua transformando, Ele continua ali para ser o teu Pai, para ser aquele que te orienta. É um tempo onde um ciclo de pessoas independentes de Deus seja encerrado. E vem uma geração onde nós estamos incluídos nisso, que adora a Deus, que depende dEle. Um ciclo de empresários dependentes de Deus, políticos dependentes de Deus, mães dependentes de Deus, pais dependentes de Deus, profissionais, pessoas, seres humanos, nós dependentes de Deus. A dependência de Deus nos faz sermos valentes, não por nós, por Ele. A nossa valentia, a nossa ousadia vem dEle, porque a nossa valentia, ousadia natural, elas só nos levam ao fracasso, porque a soberba, ela precede a ruína.
Mas quando nós somos dependentes de Deus, em tudo aquilo que Ele fala, nós somos dependentes dEle, independente, seja qual for a situação da nossa vida. A nossa dependência de Deus nos faz pessoas ousadas, valentes, alegres, pessoas que têm um olhar diante da vida, um olhar de vitória. É para isso que eu e você somos chamados. Para lançar a rede do lado direito, você precisa ser dependente de Deus, daquilo que você ouve dEle. Ouça a Deus nessa manhã, se renda a Ele, deixa Ele falar com você, trazer ao seu espírito um refrigério, algo novo, algo transformador, algo renovador. É isso que Ele tem para nós nessa manhã. Uma presença que transforma, que lança fora todo medo, toda insegurança. Porque quando nós andamos na nossa dependência, nós somos medrosos, nós somos covardes. Muitas vezes a gente recua porque é a nossa dependência. Mas quando nós andamos na dependência de Deus, nós somos ousados, nós somos humildes. Transforma tudo isso que tem acontecido na sua vida como um caminho para manifestar a dependência de Deus.